m'a pas appelé prophète. A minha mãe não me chamou Elle m'a profeta. appelé Sostène. Ela chamou-me Donc quand Sostène. l'enfant est né, Então quando a elle est criança arrivée avec ce nasceu, petit bébé ela viu biologique. esse bebê biológico. Elle l'a appelé Ela Sostène. chamou Sostène. Mais à l'intérieur de Mas no Sostène, interior do se trouve le Fils de Dieu. encontra-se Et o Dieu Filho l'a de appelé Deus. prophète. Deus chama-lhe Donc profeta. Sostène, Sostène. le prophète. O profeta Donc Sostène, Sostène. c'est l'enfant de ma mère. é o filho da Mais le minha mãe. prophète, E o profeta c'est l'enfant de Dieu. é o filho de Donc c'est Deus. qui que vous voulez? Então, Sostène ou Sostène. bien le prophète? O profeta. C'est pourquoi vous avez É Jésus, porque é que você está le Christ. O Cristo. Quand Jésus naît, Quando Jesus Marie nasce, l'appelle Maria Jésus. chama Jesus. Mais quand Christ, à un moment Mas donné, quando l'enfant Cristo- s'est développé, momento ele il a appelé le desenvolveu. Christ. Ele chama-se- Donc à l'intérieur de Jésus, Quando em interior c'est de toujours le Jesus, Christ. encontra-se o Donc Cristo. Jésus Então Jesus est le fils de é Marie, o filho de Maria. et Christ E est le Cristo fils de Dieu. é o filho de Deus. Et ils l'ont emmené à la Então croix levam-no et ils na ont cruz. tué le fils de Eles Marie. mataram Et o le filho fils de de Dieu est Maria. sorti E o filho du de fils Deus de Marie. saiu do Et le filho de fils de Maria. Dieu E o est filho allé de en Deus enfer. foi no Lisez. inferno. Donc il y a deux fils. Tem dois filhos. Marie pleure son fils Maria chora. mort à la croix Mort parce que c'est la partie biologique. Que é parte Et cette biológica. partie biologique, Que é parte on biológica. l'appelle Jésus. Chama Jesus. Mais quand Jésus Mas meurt, quando Jesus morre, Christ sort du corps. que Et Cristo sai Christ do va corpo. en enfer. E o Cristo vai no Donc inferno. Marie regarde Então Jésus, Maria vê mais Jesus. Dieu regarde le E Christ. Jesus vê Cristo. Et deux actions Deus vê dans deux mondes duas différents ações em dois ont mundos lieu. diferentes. Tem Marie lugar. regarde Maria hey, vê. Jésus, Hey, mais le Jesus. Père ne regarde plus Mas la o croix. Père não vê Le mais Père a regarde cruz. l'enfer O Père vê parce no que son inferno. fils à lui Porque o filho est dele en enfer. está no Et inferno. le fils gagne E o le filho combat. ganha Et le o fils combate. revient Ele et vai. récupère le fils Ele de Marie. recupera o filho Il da est Maria. tout Jesus E ele de diz Christ. o Cristo. Hey! Et puis Jésus part. Jesus Et le vai. fils de Marie va s'asseoir. O filho da Maria Mais vai Christ sentar. laisse le O fils de Cristo Marie deixa o et filho da descend Maria. dans le corps E de o Sostène. descendente do Et filho de Christ Sostène. in me. E o Cristo Je está em rends mim. glory. O Ça veut dire Senhor que de toda a glória. Hey, vous avez raté ça. Vous avez raté ça. Ça veut dire que celui qui est en moi Quer dizer que aquele n'est que pas está celui ali qui est mort. não é aquele que C'est está celui qui a morto. É ressuscité. aquele que ressuscitou. Celui qui était mort Aquele que est morreu. assis à la droite de Está Dieu. sentado Jesus. diante de Deus, Il dit, Jesus. moi, Ele diz, eu, dans la dimension Jésus, na dimensão je de viens Jesus, bientôt. eu venho. Mais ma dimension Dieu, Mas na minha ma dimensão dimension de de Deus, ressuscité, mais l'onction de la ressuscitar, résurrection onção est da venue ressurreição. descendre à moi. Está em Et on mim. m'appelle maintenant Sostène, Sostène. the Son of God. O Filho de C'est que Deus. Sostène, Quer dizer que sostém Christ. o Cristo. parce que Christ Porque habite en Cristo moi. mora em mim. Donc celui qui vit en moi, Aquele que mora em c'est mim. le ressuscité. Aquele Donc que je ressuscitou. fonctionne Então, par la funciona puissance pelo de poder la résurrection. da ressurreição. C'est pourquoi la maladie É por isso que a ne doença peut pas résider. não pode C'est pourquoi les résider. démons É por isso que os ne peuvent pas demônios résider. não podem Parce que résider. celui qui réside en moi, Aquele que c'est celui qui a vaincu É Satan, aquele que venceu vaincu les Satã. démons, Venceu vaincu les os demônios. sorciers et Venceu vaincu la mort. Venceu Donc a je morte. vis. Então eu vivo. Je refuse de mourir avant Eu mon temps. recuso de morrer Parce que Christ antes en do moi, tempo. Porque Cristo c'est está em mim. l'espérance du futur. É a esperança C'est do l'espérance futuro. de la gloire. É a esperança C'est da l'espérance de la glória. É a réussite. esperança C'est l'espérance de l'accomplissement. do cumprimento. Christ in me. Cristo em mim. De hope. A Oh, esperança glory. Quelqu'un se lève et da acclame Dieu glória. très E fort. alguém levanta-se e aclama o Senhor muito forte.